Olá! Nessa aula, nós iremos aprender como funciona o do while em Python. Como dito anteriormente, o do while não é uma estrutura de repetição que vem embutida em Python. Porém, nós podemos usar o do while utilizando o próprio while. E é isso que nós iremos demonstrar nessa aula. Para entendermos como o do while funciona, nós temos que entender também o tipo booleano. Então vamos lá, a gente vai criar um mini projeto, que seria o nosso código para adivinhar um número. Primeiramente, eu vou criar uma variável chamada palpite. Ela vai receber 0. E uma outra variável chamada número, que é o número correto que a pessoa tem que adivinhar. E vamos falar que esse número vale 9. Pronto. Vamos lá. Primeiramente, vamos pensar na lógica do nosso projeto, né? A pessoa vai ter que adivinhar, digitar o número. Então, a gente já coloca um print para o usuário entender isso. Adivinhe qual o número correto. Então, qual o número correto? Certo. Ótimo. Agora, além disso, o usuário também tem que adicionar esse número. Eu estou colocando aqui como usuário adiciona um palpite, né? Então, palpite vai receber algum dado do usuário. Então, vai receber uma função input. A gente sabe que essa função input é o quê? É uma string. A gente tem que transformar ela em número. Então, faz o casting int. Aí temos aqui, a pessoa vai ter a questão qual o número correto. E aí ela vai digitar um número que vai ser inserido em palpite. Então, o palpite receberá esse número que essa pessoa digitou. Como a função input ela é primordialmente uma string, a gente vai usar a função int para transformar essa string, ou seja, o texto, em um número inteiro. Certo? E aí a gente vai ter as respostas, né? Por exemplo, parabéns, você acertou. E outro para você ou qualquer coisa do tipo. Então, essa é a nossa lógica. Só que a gente quer que o usuário vá fazendo isso automaticamente, repetidas e repetidas vezes, enquanto ele não acerta o número, certo? É como se fosse um mini-jogo, assim. Então, por isso, a gente vai usar uma estrutura de repetição. Por isso que a gente está fazendo nesse módulo de estruturas de repetição, esse pequeno projeto. Então, o que a gente vai fazer? Vamos adicionar a estrutura while. Por quê? Qual a diferença do while para o for? O for, geralmente, quando a gente utiliza o for, a gente já tem limitado assim, nosso pensamento antes de projetar aquele código, que ele vai ter um limite, certo? De 0 a tanto, de 5 a 10, de 5 a 20. Enfim, a gente coloca algum limite no for. Então, o while aqui, e o pensamento do while é que esse limite ele não exista, ele seja até que alguma condição seja feita, ao invés de alguma sequência numérica. Então, essas são as diferenças principais do uso. Então, para isso, vamos utilizar o while. Por quê? Porque o while, como vimos anteriormente, trabalha com condições. Vamos lá. Enquanto o palpite for diferente, vamos lembrar do operador da diferença, diferente do número. A gente sabe que o número é 9. 2 pontos para fechar a condição. A gente vai adicionar essas duas opções aqui. Para isso, vejam bem, indentação. Se não tiver indentação correta, vai dar erro no nosso código. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4 espaços. 2, 3, 4 espaços. Certo, então enquanto o palpite for diferente do número, a gente vai solicitar para o usuário qual o número correto. Essa parte do nosso código, essa linha aqui na 14, é para o usuário inserir o número que ele quer adivinhar. E após isso, por exemplo, vamos ver. Bom, a gente pode deixar de fora do código mesmo.
Vamos comentar essa parte aqui de que você errou. Porque vejam bem, como o nosso número começa em 0, ou seja, o palpite já começa em 0 e o número em 9. Então, o palpite é diferente de número. Essa condição aqui vai sair como verdadeira. Sempre. Então, por ser verdadeira, a gente vai entrar no nosso bloco de repetição. A gente viu isso anteriormente. Qualquer dúvida sobre isso, pergunte aqui embaixo da aula. Certo? Então, palpite vai ser inicialmente diferente de número. Então, a gente já vai entrar aqui. Por isso que eu comentei essa linha e essa daqui eu deixei fora do while. Vamos fazer um teste. Qual o número correto? Vou colocar aqui que é 2. Aí ele continua perguntando qual o número correto. Lá que é 5. Qual o número correto? 6, 7, 8. E quando finalmente eu chegar no número correto, 9, ele fala: parabéns, você acertou. Então, assim, um código simples, tradicional, esse e tantos outros de lógica. E a gente tem que melhorar agora esse código, certo? Tá, primeiro ele tá fazendo a verificação. Essa verificação já é por si só verdadeira. A gente entrou agora num loop que fica perguntando pra gente qual o número correto, qual o número correto. E aí, parabéns, você acertou quando você realmente acerta o número. Mas vamos melhorar isso. Para isso, a gente vai entender uma propriedade do tipo booleano. É inclusive uma função chamada bool, na qual a gente pode ver se alguma coisa resulta em verdadeiro ou falso. Por exemplo, 3 maior do que 8. Isso aqui é falso. A gente vai trocar o palpite para 9, porque ele não vai entrar no nosso bloco. E nós iremos conseguir visualizar o resultado de bool 3 maior que 8. Eu vou adicionar um print. Eu quero imprimir. Qual que é o resultado dessa função? Vou rodar o código. E aí ele fala, parabéns, você acertou, né? Porque ele não tá entrando na nossa estrutura de bloco. Inclusive, ó, a gente pode diminuir aqui, porque a gente já não tá entrando aqui de qualquer forma. E parabéns, você acertou. E imprimir bool 3 maior que 8. Ele nos responde que é falso. Certo. 3 menor do que 8. Rodar o código. Ele responde que é verdadeiro. Beleza. É o que a gente já viu com tipos booleanos, só que agora com a funçãozinha que nos revela se é verdadeiro ou falso de uma forma mais rápida. Porém, o que a gente pode entender aqui, além disso, é que existem alguns fatores para o tipo booleano. Quando se trata de variáveis, funções, objetos, ele já vem por padrão com algum tipo ou verdadeiro ou falso. No caso de variáveis, basicamente, na verdade, na maioria dos casos em Python, as exceções a gente vai falar ao longo do curso, mas aqui para essa aula, em geral, as variáveis, funções, objetos, classes vazias são consideradas como falso. E as que não são vazias são consideradas como verdadeiras. No caso de número, se o número for 0, ele também considera como falso. Então, se o número for vazio, 0 é considerado como falso. Então, se o número não for 0 e não for vazio, Python considera como tipo booleano verdadeiro. Isso nos indica já o seguinte. Vamos ver o palpite aqui é igual a 9. Vamos ver qual que é o resultado para essa variável. Palpite. Salvamos. Vamos rodar o código. Ele nos fala que é verdadeiro. Que era o esperado. Por quê? Porque palpite não é 0 nem vazio. Certo. Agora eu vou comentar esse código aqui. E nós vamos alterar esse número aqui para 0. Rodar o código. Nós vamos ver que a resposta é falsa. Ou seja, a nossa variável aqui está guardando um inteiro 0. Se a gente retirar e tentar rodar o programa assim, palpite sem valor, a gente vai obter erros no nosso código. Então, palpite sem valor, ou igual. Mais pra frente a gente vai ver como declarar variáveis vazias. Mas por enquanto vamos deixar o 0, que a gente já viu que a resposta é falsa para o 0. E quando é diferente de 0, a nossa resposta é verdadeira. Certo. A partir daqui,
nós vamos conseguir fazer o nosso código melhorar um pouco mais.